Olá, Daphne, boa Boa noite, tudo bom? noite, tudo bem? Que Um alegria, prazer, é um prazer estar aqui com prazer. você de novo. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você e muito feliz pelo bate-papo, porque é um assunto que eu gosto bastante. Ai, eu sei, eu estou muito feliz, muito honrada de você ter aceitado mais uma vez meu convite, que esse nosso, o primeiro foi maravilhoso. Agora, então, tenho certeza que vai ser melhor ainda. Eu sou suspeita, porque eu gosto do tema, gosto de falar e gosto muito Uhum. de trocar ideia com você. Então a gente acaba Vai fluir, fluindo por isso. é É. verdade, é verdade. E, gente, é o seguinte, a doutora Aline, ela é advogada, e ela tem um projeto muito especial, exatamente focado na prática jurídica e nos jovens advogados que estão aí começando na carreira. E a gente sabe, né, Aline, que às vezes a gente começa, não só na advocacia, mas em qualquer profissão, completamente perdido. É, E a faculdade de exatamente. Direito, ela te dá a parte teórica, mais ou menos, muitas das vezes, né? Mais ou menos. Depende muito do aluno, né? Do quanto ele vai Também. atrás desse conhecimento e É um tal. Mas combo. a prática realmente é algo que fica muito aquém. Se esse advogado, né, esse jovem advogado, jovem advogada, se ele não busca estar fazendo estágios, atuando e buscar pessoas que realmente possam trazer toda essa experiência, eles ficam completamente perdidos, né? Quem não sai da faculdade, começa a advogar e se sente um pouco inseguro ou com um pouco de receio, tem alguma coisa de errado e com certeza vai passar algumas situações exatamente porque a faculdade não prepara. A gente acaba aprendendo sobre as leis, mas não aprende sobre a prática. E eu acho que é uma crítica aos núcleos de prática jurídica, pelo menos na minha época, era copiar modelo, copiar modelo, copiar modelo, copiar modelo, e não é isso que na realidade a gente precisa. Então a gente precisa mudar esse cenário e é muito gratificante, na verdade, quando a gente trabalha com jovem advogado, porque eu acho que você transforma a vida da pessoa, você acaba fazendo parte ali da vida profissional, da vida pessoal também, porque a nossa vida profissional ela acaba impactando, né? A nossa vida pessoal. Então é a mesma coisa, o mesmo trabalho que você faz, que eu acho um trabalho belíssimo, que eu acompanho aqui no Instagram, porque é uma grande dificuldade. Os custos, elas são, até para os advogados que já militam há algum tempo, é terrível. E eu falo isso porque quando eu era jovem advogada, eu trabalhava com um advogado que ele falava assim, não faço ideia. E ele já era advogado de muito tempo, ele dizia, não faço ideia. E a gente tinha que buscar ajuda com outro advogado e com outro. Então não é um tema fácil. Então o seu perfil veio realmente, quando eu encontrei você na internet. Eu Uhum. pensei, nossa, maravilhoso, porque realmente as pessoas não aprendem isso na faculdade. Você precisa entender de custos para advogar. Ela vai impactar na advocacia e mais. Se você não souber conduzir essa relação com o seu cliente, isso vai gerar um ruído e você vai perder o cliente. E aí, mais do que não prospectar novos clientes, é caro você não conseguir manter aqueles que, né, que você fecha. E pior, é ainda sair dessa relação falando mal. Ih, doutora Aline, não vai não, que é um problema. Essa propaganda negativa, a É pessoa que tem muito. quem tem uma experiência negativa, ela tende a repetir até para mais pessoas do que quando ela tem uma experiência positiva. Então, sim, então, a gente não dá, a faculdade não dá a devida atenção ao tema, que são as custas, mas é de extrema importância, extrema relevância e pode trazer vários problemas, vários, se você não dominar as custas. Inclusive, tive assim, uma percepção disso muito peculiar, né, na faculdade. Porque eu já trabalhava no tribunal quando eu resolvi Hum. fazer o direito, né? E aí eu fui para lá, eu já tinha que fazer conferência de custas e tal. Então eu cheguei na faculdade falando assim, não, aqui vão me ensinar o que, né? Porque no tribunal também eles fazem uns cursinhos, mas são assim bem rasinhos e muito esporádicos.
Eu falei, não, isso aí eu vou entender agora na faculdade, agora eu vou entender, agora eu vou sair daqui com uma base, vai me ajudar no meu trabalho. Eu fui cheia de expectativa e nada. Na verdade, Eu não sei você, mas eu nunca, esse tema custas, eu nunca tive nenhuma aula na não, faculdade. nada, nada. Na verdade, assim, o que eu percebo, e eu vejo isso nos processos, né, é que a faculdade acaba, inclusive, induzindo o advogado a pedir gratuidade de justiça em tudo, porque coloca isso como se fosse ali o caminho natural. Ah, não, olha só, Isso é você uma coisa que a gente faz, tem que não debater é? hoje e falar, exatamente, Você sim. faz a Sim. petição já pensando nisso. Ah, não, eu vou começo aqui minha inicial, eu qualifico as partes, eu coloco o nome da minha ação e eu peço gratuidade de justiça. Primeiro item. Só que, É, tá tudo errado. gente, calma, tá Na minha tudo concepção tá tudo errado, mas infelizmente. Deixa eu só falar aqui que a doutora Thais, é uma querida, tá aqui com a gente, dando boa noite pra gente. Vocês são top. Vou pegar meu bloquinho. Pega aí, que a gente vai falar muita coisa boa hoje. E o doutor Alex já trouxe uma pergunta. Doutor Alex, segura a pergunta aí, que a gente vai entrar no tema e eu te respondo, tá? Que ele tá perguntando aqui sobre naturezas jurídicas. A gente fala sobre esse É tema. uma, Segura aí, duas. né? Aham. Mas aí a gente estava falando dessa questão da gratuidade. E aí eu vejo muito, o Aline, isso, que muitos advogados fazem esse pedido como se fosse mesmo um modus operandi normal. Tipo, ah, não, esse item é como se tivesse que cumprir, né? Tivesse assim um checklist, e aí lá no checklist tivesse pedido de gratuidade de justiça. Eu particularmente, concordo que essa é a pior forma de você começar. Começa, na verdade, no atendimento ao cliente, eu acho, nosso primeiro contato ali com o cliente, onde você vai analisar, e aí eu sempre dou essas dicas. Uhum, Tem algum cliente que não confia no advogado, porque a relação com o advogado tem que ser uma relação de confiança. Então o cliente tem que chegar ali e falar toda a verdade com relação aos ganhos, com relação ao imposto de renda, porque tudo isso vai impactar. E aí eu sempre falo, se o advogado, eu pelo menos faço isso, falo mesmo, falo, olha, se a gente começar uma relação com o juiz, porque, entre aspas, é uma relação, ele é um ser humano, e a gente mentir, há uma grande chance dele ter um pé atrás. Aí a pessoa pensa, mas como assim mentir? Eu digo, olha, ele tem o IFOJUD, o RENAJUD e o SISBAJUD. Se eu disser que você ganha apenas um salário mínimo, ou você tem duas rendas, ou você tem. Já me aconteceu, eu sempre conto o caso da Dona Maria, o nome não é Dona Maria, porque ela é minha cliente, então o nome fictício é Maria, uhum, e ela realmente ela era uma pessoa aposentada, que tinha um salário baixo, mas ela tinha imóveis, muitos imóveis, não eram poucos. Então, o uhum. imposto de renda dela era o imposto de renda. Então, assim, e eu disse para ela isso. Então, você tem que falar para o cliente isso, porque se o juiz confiar, sim, ele pode consultar o Sisbajude, ele tem acesso. Tem. E o Sisbajude, ele não vai só consultar o seu saldo na sua conta. Ele tem outras funcionalidades que o magistrado pode olhar. Ele pode olhar para trás, ele pode olhar o extrato. O RENAJUDE, ele pode verificar o veículo, o InfoJude, a declaração de imposto de renda. Então, assim, a gente precisa começar uma relação, né, de verdade. Então, vamos analisar quanto a senhora ganha, onde a senhora mora, porque realmente, às vezes, a pessoa tem um salário baixo e ela não pode. Ok, Sim, para esse eu vou pedir a sim, gratuidade. lógico. Agora, para aquela pessoa que vem falar, mas eu não quero pagar, muito caro, realmente, concordo plenamente. As custas do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro é um dos mais caros, Hum, né? Quando você advoga em outros estados, você realmente fica, nossa, né? Você fala, será que isso está certo? Porque a diferença é tão. Não, está certo, sim, é isso mesmo. O Rio é um dos mais caros. Mas eu acho, como advogada, esse ano eu acho que eu completo 18 anos advogando. Eu não acho que você deve pedir gratuidade para todo mundo, ser um tópico da sua petição inicial. Eu acho que é complicado e a gente vai, ao longo dessa caminhada com o cliente, ter um ruído na comunicação. Porque é. você falou para ele que você ia pedir gratuidade. Será que você preparou ele que se a gratuidade fosse deferida, o valor das custas? Você sabe o valor das custas? Porque eu acho que o primeiro grande erro do advogado é quando ele vai atender o cliente e vai fazer a ação X, Y, ele não sabe nem
aonde ele está pisando. Ele não sabe, não Exato. faz nem ideia do que ele vai recolher, se vai recolher. Então, assim, já começa a relação, eu acho que com ruído. E vocês que estão ouvindo a gente e que de repente estão nessa situação, né, de início de carreira e tal, isso que a doutora Aline está falando é muito grave. E é, assim, um dos pontos que que eu mais abordo aqui no Help Juris, que é essa extrema responsabilidade que o advogado tem de informar o cliente com exatidão qual o valor que ele vai ter que pagar por aquele processo. E, Aline, essa é uma das maiores preocupações que qualquer pessoa, qualquer cidadão que precise buscar a justiça, ele vai ter. Ele quer saber quanto aquilo vai custar para ele, se ele tem condições de bancar aquilo ou não, se vale a pena entrar com aquela ação ou não. Porque Exatamente. dependendo da questão, se você não conseguir, né, se for uma situação em que você não consiga gratuidade de justiça, você como advogado, tem uma frase que eu gosto muito, que é uma frase do Rui Barbosa, que o advogado, ele é o primeiro juiz da causa. E é mesmo. Sim. Você, quando é procurado pelo seu cliente, é muito Concordo. importante que você consiga fazer essa análise exatamente para que você dê para ele as possibilidades. O advogado, antes de tudo, ele precisa ser um estrategista. Isso Porque, às mesmo. vezes, a melhor opção não é a via judicial. Não é, Aline? Tudo isso tem que ser pensado. E quando a gente fala, a gente advoga e, então tá falando que é para pagar custos porque as pessoas têm condição financeira, têm um salário alto. Não, gente, não é isso. É porque dependendo do que ele realmente venha receber, se você não conseguir comprovar gastos, não vai ser deferida a gratuidade. E você vai ter um tempo para você juntar os documentos. Aí o juiz começa a pedir. Aqui no Rio de Janeiro, ele vai pedir imposto de renda, os últimos 3 cartões de crédito, extrato bancário. Aí, dependendo de onde você esteja né, com o processo, você já perdeu meses. Porque até sair esse despacho, até você juntar a petição, até esse processo voltar para a conclusão, vamos falar assim rápido, 4, 5 meses. Porque eu tive no tribunal semana passada, não vou falar a vara, mas eles estão trabalhando em março. Nós Nossa. estamos em agosto. Quer dizer, estávamos, né? Quando eu fui lá, era agosto. Então, assim, se você pede gratuidade e agora você vai. Olha o tempo que você vai perder nessa vara. E muitas outras estão com delay de 2 meses, 3 meses, 4 meses. É mais ou menos isso. Você vai perder isso. Então, eu acho que essa primeira análise, como você falou, é buscar ter o conhecimento sobre as custas para falar, olha, o senhor não tem direito à gratuidade. Mas eu quero, eu acho. Olha, o senhor não tem. E o valor das custas é esse. E mais, Daphne, além das custas iniciais. Você falou uma coisa que talvez os advogados mais jovens não tenham percebido. Não é só o valor das custas iniciais. Por quê? Porque vamos dizer, eu estou agora com um cliente que vai pediu para citar, não achou, vai citar por oficial de justiça, vai pagar. Porque ele vai ter que pagar, porque nas custas iniciais não estava previsto isso. Mas eu não paguei? Não, pagou as custas iniciais. Então, até isso você tem que explicar para ele. Olha, uma penhora, vai pagar. Senão, exatamente, ele pensa assim, poxa, a Daphne e a Aline não me falaram a verdade quando eu fui naquele primeiro atendimento. E aí, o cliente se sente traído, se sente enganado. Né? Poxa, ela não me disse isso, ela não me explicou isso no custo. E a verdade é que praticamente todos os atos, incidentes, recursos, praticamente todos geram o pagamento de custas. Então, quase que tudo que você pede ali de diligência naquele processo, de penhora, enfim, você vai entrar com incidente de desconsideração da personalidade jurídica, você vai impugnar uma execução, você vai entrar com seu cumprimento de sentença. Tudo isso tem custas. Tudo isso tem custas. E, doutor Alex, você está em dúvida. Qual salário hoje dá para pedir gratuidade? Isso é tão, mas tão abstrato. Porque, totalmente subjetivo. Totalmente subjetivo.
Infelizmente, cada juiz tem um pensamento, né? Não existe uma regra, não existe uma norma que traga objetivamente quais são os critérios. Eu acho que isso realmente é um grande problema, né? Porque deixa todo mundo perdido, ninguém sabe exatamente, né? Qual é o parâmetro? Seria realmente muito mais fácil. 3 salários mínimos? Eu acho que na maioria dos casos, 3 salários mínimos, os juízes costumam dar gratuidade, mas depende muito da situação. Quer ver? Mas ainda assim, você bem falou. Qual o critério? Não Ninguém tem. sabe. Ninguém sabe. Nem você que trabalha no judiciário, tu sabe. Eu Não tem critério. posso contar, porque eu trabalhei, inclusive com o juiz, que é meu chefe, eu trabalhei com ele no gabinete por 4 anos. Então eu posso te contar o que ele entende como critério. Por isso que eu estou te falando que é extremamente subjetivo. Ele chegava para a gente e falava assim: olha, aqui para mim, o que eu penso de gratuidade? Se a pessoa ganha até X reais, não precisa analisar mais nada, pode dar gratuidade. Ou se a situação é uma situação de urgência, a pessoa está sem o salário, porque o salário está bloqueado, ou uma questão de saúde, não sei o quê, pode dar gratuidade. Entendeu? Ele tem lá os critérios dele e Uma linha de passa isso corte. para a equipe, uma É. linha de corte. E aí o que foge a isso, aí normalmente a gente analisava, perguntava para ele: doutor, a situação é essa, o que o senhor acha? Dá para deferir uma gratuidade aqui? Não dá? Aí ele olhava. Mas ele, pelo menos, analisava muito assim. E eu sei que muitos juízes analisam assim também. Ele via qual era o objeto da ação. Por exemplo, se você está entrando com uma ação que você Sem está dúvida. questionando um contrato de Sem financiamento de um carro de luxo. dúvida. Sem Olha dúvida. só. A gente fala, às vezes a gente fala isso pro cliente, o cliente não entende. O Alex aí bem colocou, cada cabeça uma sentença. A Daphne te deu aí um critério e eu vou complementar o que a Daphne falou. Ainda digo mais. Se você realmente acha, pela sua análise como advogado, você analisou os documentos, você acha que aquele cliente ali talvez faça realmente jus, eu te sugiro que além de você comprovar logo de início, quando você distribui a sua peça, os documentos, né, os contra-cheques e tal, você também coloque gastos. Esse cliente ele paga um plano de saúde, ele paga um condomínio, ele paga um financiamento, ou seja, já vai ali colocando a comprovação para ajudar que o assessor, porque na verdade, gente, não é o juiz que vai olhar isso, é como a Daphne falou, é o assessor que já tem a linha de corte, o entendimento dele vai olhar. Então ela facilita o trabalho do assessor, fala, olha, tem esse, faz uma planilha, enfim, né? Usa aí todos os elementos que você puder para ajudar. Agora, usa bom senso, que é o caso que a gente está trazendo aqui. Estou discutindo a prestação da minha BMW e quero gratuidade. Vai ficar difícil do juiz deferir gratuidade para você, sabendo que você está Claro, discutindo o financiamento de uma BMW. Então, assim, o bom senso também é conta fundamental, bastante. é fundamental. E a gente tem que lembrar também que você está falando, Aline, uma coisa que eu acho assim extremamente importante, que é o advogado já se adiantar nessa comprovação, nessa juntada de documentação, porque a gente sabe que pela lei é a declaração lá de hipossuficiência. Mas na prática, na jurisprudência, a gente tem visto cada vez mais essa exigência de documentação para comprovar a hipossuficiência. Exato. Esse assunto direto está lá nos tribunais superiores. Tem acórdão do STJ falando sobre essa necessidade de comprovação, né, em determinados casos. Então, muitos juízes, na prática é isso, gente. Na prática, se você não comprova de cara, se você não traz ali a documentação hábil a comprovar essa hipossuficiência, o juiz vai te intimar. E isso na prática, isso acontece o quê? Qual é a consequência disso? É um atraso enorme para o início da sua ação. Eu vejo lá que, em média, um pedido de gratuidade de justiça, quando entra sem estar fundamentado, sem estar com a documentação ali para comprovar, 6 meses a 1 ano esse processo leva para começar, Aline. 6 meses Acredito, a porque 1 ano. pior ainda,
nos casos em que o advogado não analisou, vamos dizer assim, eu vou pedir gratuidade de tudo, aquilo que a gente falou, já vem um tópico ali da gratuidade. Uhum. Ele vai perder tempo, vai vir o Muito. despacho para ele complementar a documentação, ele vai complementar a documentação e no final ele vai ter o pedido indeferido, porque E aí, ele não fazia jus. Então, assim, ele perdeu muito tempo e ele não conseguiu muito. resolver nada, o que é pior. E ainda, se ele tem um pedido lá, um tópico lá já fixo na petição, é bem provável que ele não tenha visto o valor das custas, que ele não tenha passado a informação, porque ele também não tinha a informação. E aí a informação é péssima, porque, olha, daqui a um ano você chamar o cliente e falar, olha, o juiz indeferiu a gratuidade, como é que está o processo? É igual dizer, É, não está, né? como é que Ele não, tá? ele não Nem tá. começou. Ele não está, é. E a gente ainda vai ter que pagar X, Y, Z. E eu acho que o bacana do trabalho que você faz é porque a gente vê muita gente falando coisas erradas e ensinando errado. Ah, não, mas aí então você não paga os custos. Oi? Como é que é? Não, não paga? Não funciona assim. Não é assim que funciona. Você já movimentou a máquina do judiciário. Exatamente. Então E não isso funciona bem assim. é muito grave, gente. Explica isso aí, É porque eu muito vejo grave. muita gente falando assim, não, mas aí não paga e tá tudo certo. Não tá tudo certo, não. Deixa a Daphne Não explicar como tá, é que funciona. não tá tudo certo e eu vou te contar todas as consequências disso. É o seguinte, suponhamos que você tem uma situação como essa que a gente está te contando. Você entrou com a ação, pediu gratuidade de justiça, você não sabia o valor das custas, não avisou o seu cliente. Aí, depois de um ano de ação, você tem lá sua JG indeferida completamente e você é intimado para recolher as custas em 15 dias sob pena de cancelamento daquela distribuição, tá? E aí, às vezes, quando você vai dar uma olhada no modelo de greve, aí que você vai descobrir quanto custa aquela ação, você chega à conclusão que ela custa alguns milhares de reais. Porque essa é a realidade. E, infelizmente, os valores estão altíssimos. Sim. E praticamente nem existe ação que fique menos de R$ 1.000. Não, não, não tem como. Acho que Não não. tem. Aí, se isso acontece, você chega para o seu cliente, suponhamos que tenha ficado aí uns R$ 2.000, R$ 3.000, e você chega com essa bomba para ele. E aí ele vira e fala assim, não, doutor, mas peraí, você não me avisou isso, eu não tenho como pagar, vamos desistir. É isso que ele vai falar para você. Vamos desistir. E se você não sabe do que eu vou te contar agora, você vai cair numa furada enorme, que é o seguinte, desistir da ação não vai eximir o seu cliente do pagamento de custas. Infelizmente, isso é previsão legal, tá? Isso está no artigo 20 da Lei 3350 de 99, que é a lei de custas aqui do Rio. Tem um enunciado do Fundo Especial que reforça esse entendimento, é o enunciado número 24, ele traz exatamente o teor, né, do artigo. E é lógico que existem algumas câmaras no tribunal que têm um pensamento de exonerar o cliente dessas custas, mas é minoria. Uhum. Então, você se Sim. fiar nisso é extremamente arriscado, extremamente arriscado, tá? Então, o que pode estar acontecendo? Se você entra com pedido de desistência da ação, você perde a ação, porque ela nem vai ser apreciada pelo juiz, né? Você perdeu ali toda aquela demanda que você entrou, que já tramitou ali aquele tempão, e ainda o seu cliente vai ser cobrado das custas. E o pior, quando chegar para ele uma cartinha, que vai chegar uma cartinha, que é lá do É. DEGAR. DEGAR é o Departamento de Arrecadação do Tribunal. Uhum. Quando essa cartinha chegar para ele, isso significa que o nome dele está inscrito em dívida ativa. Ela demora, mas chega. Demora, mas chega. Não conheço Tarda, ninguém que, mas que não não tem. falha. Que tenha falado assim, não, olha, passou, ninguém percebeu, ficou. Não, ela vai chegar. E a gente avisa, falando, olha, acho que esqueceram. Não esqueceram, não. É que é muito trabalho, mas Exato. vai chegar, você pode ter certeza. Aí um belo dia aparece a pessoa, a carta chegou. É. E aí já está lá. Aí essa pessoa já está devendo. Essa dívida está ali sendo corrigida. Ou seja, ainda tem esse detalhe, né, Aline? Se demorou para chegar,
O que você devia Que R$ 1.000 geralmente 3 anos demora, atrás, agora já é 3.000. com Porque certeza. vai atualizando conforme vai passando os anos. E- As custas, elas são atualizadas todos os anos por um índice que chama UFIR, é Unidade de Referência Fiscal. Então, todo ano vira as custas e aí Aumenta. incide esse aumento. Segue mais ou menos, para vocês terem uma noção, essa UFIR segue mais ou menos aí a Selic. Né? Então, é como se você tivesse um aumento ainda da inflação. Vamos colocar mais ou menos assim, tá? Mas então, gente, é assim de uma gravidade essa situação. Custas, eu acho que dava para. Não tem aquele negócio 10 mais? Não dá para fazer 10 mais, porque eu acho que deve ser tanta pergunta. Olha, essa que a gente falou agora, de desistir, não pagar nada. Desistir Uma não paga. outra também que eu vejo sempre, não, meus honorários, eu não tenho que pagar, eu vou executar. Aí a gente fala assim, ai, como é que eu vou contar isso para ele? Agora eu já sei. Não, eu não conto mais nada não, eu falo assim, olha, eu vou te indicar um perfil que é muito bom. Você encaminha a dúvida para Para ela, lá, assiste as lives. Olha, ela tem, inclusive, eu vi um vídeo essa semana que ela falou sobre isso, porque, ó, desiste da ação que não vai pagar nada, a gente já falou. É é, mito. É é. mito ou verdade? É mito. Mito ou verdade? Mito ou Mito. verdade? Não, vou executar meus honorários e vou ter que pagar. E eu falo, putz, como é que eu conto para ele que sim? Explica aí, Daphne, que vai precisar pagar sim. Vai precisar pagar, doutor. Inclusive, ô Aline, eu fiz semana passada a imersão jurídica dominando as custas do TJRJ, né? Eu assisti E as aí, 3 aulas. na terceira aula, inclusive, o tema da aula foi exatamente essa bendita grege da sua execução de honorários. E você precisa recolher taxa judiciária toda vez que você executa seus honorários, tá? Então, é muito importante que você saiba disso, porque senão você está atrasando o seu recebimento. Se você só entra lá no protocolo do seu pedido sem fazer esse recolhimento prévio, já leva em alguns meses, né? Até aquilo chegar no processamento, aí a hora que passa no processamento, a gente olha e fala assim, opa, cadê as custas? E aí você é intimado para recolher essa taxa judiciária. Aí sim você vai recolher. Se você recolher errado, isso volta de novo para a fila do processamento e você vai ser intimado para complementar, Mais alguns meses. tá? Então, Mais alguns meses. mais E o tempo está alguns passando, né? meses. Aí você complementa para só então a gente abrir a conclusão para o juiz determinar o prosseguimento daquele feito com a intimação do réu para o pagamento dos seus honorários. Enfim, dali que tem segmento. Então, doutora, é muito importante que você saiba disso. Eu fico muito feliz, Aline, de você ter estado nas aulas. Ah, não, Fico olha, muito feliz com sua presença. porque as pessoas pensam assim, eu vou, já advogo, e aí eu não preciso. Dedo engano. É muito conhecimento, são muitas informações e a gente nunca sabe tudo. A verdade é essa. Então, sempre que você tiver a possibilidade de participar, é uma imersão, é um curso, participe, faça, porque você vai sempre ter um outro olhar. E aí eu vou falar, quando a gente vai adquirindo experiência, a gente vai ler a mesma, vamos dizer, a mesma lei. E aí você vai tendo um outro olhar, outras ideias vão te surgindo. A peça que eu escrevi há um tempo atrás, eu olho hoje, já não escreveria mais a peça assim. Então, e isso é o quê? É o conhecimento. Quando a gente está brincando aqui que é mito ou verdade, as 10 mais, é porque quando se trabalha com jovem advogado, a gente escuta isso sempre. E o tema custas é um tema para eles confuso, como foi para mim no início, porque você não vê isso na faculdade. Uma outra máxima que eu sempre escuto, que eu falo, eu não sei como te dizer, como é que eu vou ter que pagar? Meu cliente tem gratuidade. Aí eu falo assim, pois é, meu anjo, mas é o cliente que tem gratuidade, não você. Não, Oi? Como assim? Então, a gratuidade é do cliente, não é sua. Aí eu vou, Daphne, é explica isso isso aí, aí. porque são muitas dúvidas. Não, Esse tema é um tema que a gente pode ficar aqui falando mito ou verdade e a gente vai falar vários. vai falar vários. E é exatamente isso que a doutora Aline falou. É o seguinte, mesmo que o seu cliente tenha gratuidade de justiça,
essa gratuidade ela não se estende automaticamente para você. Se for o caso, pode ser a sua situação, tá? De repente, poxa, você está começando, você ainda não tem uma renda fixa, né? Você tem ali como, inclusive, comprovar que você é hipossuficiente, que você não tem condições de arcar com aquelas custas, aí você vai fazer o requerimento de gratuidade para você próprio, trazendo a sua documentação. Existe essa possibilidade. E eu só quero te alertar o seguinte: isso vai atrasar a beça o recebimento dos seus honorários. Tenha isso em mente. Então, depende muito da situação, do valor, tudo isso você precisa pesar para ver o que compensa mais para você. Você tem que pesar, por exemplo, quem é o réu que você está executando? É um réu que tem capacidade Tá financeira? Que você realmente saudável? vai receber? Ele está saudável? Se de repente, se você está executando o município, você sabe que você vai receber, né? Vai até demorar um pouquinho, mas você vai receber. Se você está executando uma grande empresa, você vai receber. Agora, Agora, às seu vezes, você está Manel da executando uma padaria. pessoa física, que você provavelmente, às vezes, aquela pessoa não tem nada. Aí, nesse caso, vale a pena você entrar com pedido de gratuidade para você, se você é hipossuficiente, né? Mesmo que atrase um pouco, mas você vai garantir que você não esteja tirando do seu bolso naquele momento, né? E quem sabe você consegue lá, né? A penhora de alguma coisa do Mas seu, eu, como é que é? O seu Manel da seu padaria. Manel da Pois padaria. Mas é pode, estratégia. é Daphne, é o que estratégia. você falou, é advogar com estratégia. Eu vou dizer, a gente está aqui falando que é realmente direito a uma área extensa, é muito detalhe, a gente nunca sabe tudo. Desconfia daquele advogado que diga para você que ele atua muito bem no penal, no previdenciário, no não sei aonde. Já começa a ficar preocupada porque ele atua em tudo. Mas o que a gente que já tem mais tempo na estrada está falando que é o seguinte: para você ter uma advocacia onde o cliente permanece com você e você tem que jogar, eu acho, né, de forma muito tranquila, muito limpa, muito clara, falar a linguagem do cliente. As pessoas brincam lá na escola, o professor Renato me chama de Zeca Pagodinho pela minha simplicidade, Aham, porque realmente eu gosto de atender o cliente e quero que ele entenda, porque sim. você fala para o cliente, não, porque quando chegar na execução, Para ele porque não quando eu for significa fazer o nada. cumprimento de sentença, então assim, eu gosto de explicar o Uhum, que é um cumprimento de sentença, o que é a execução, mas com palavras sim, que ele saia dali entendendo. Mas eu acho que o importante naquele primeiro atendimento, no primeiro contato, é que você, advogado, saiba realmente o valor das custas. Primeira coisa, para que você possa passar a informação para ele. Segundo, que você passe dizendo, essas aqui são as custas iniciais. Ao longo do processo, se a gente realmente não tiver gratuidade, a gente vai ter que pagar para tudo, sim. basicamente. E o processo aqui no Rio de Janeiro, principalmente, no Brasil, o judiciário é caro, o processo é caro, mas no Rio de Janeiro ainda é um pouco mais caro do que em alguns estados. É, Pode ser que, é o que você falou, pode ser que naquele momento aquele cliente fale, olha, então eu não vou ingressar com essa demanda, pensei bem, obrigado, eu não vou pensar melhor, não vou nem, vou ficar às vezes, vou deixar para lá. Mas você não perdeu o cliente. E esse cliente um dia, se ele tiver um outro problema, ele vai lembrar de com certeza. você e vai te procurar, diferente do caso que a gente colocou. Não, vamos pedir gratuidade. O cliente, depois de um tempo, ele começa, doutora, como é que está o andamento? Como é que tá? Não tem andamento, porque está na conclusão, está parado. A gratuidade é indeferida, aí ele junta documento, é indeferido, às vezes agrava o tribunal, aqui pelo menos no Rio, e a gente pode falar porque a gente faz isso sempre, Sim. com pessoas que a gente entende que tem, que fazem jus à gratuidade. A gente vê, eu tive essa semana, a gente conversou, Uhum. acho que a Thaís está aí, a gente estava conversando sobre isso, a cliente faz jus, realmente tem vários problemas. O agravo disse E não o consegui. seguinte: não, a gente vai parcelar em 7 vezes. E ela é uma pessoa que, em tese, tem um salário que é maior do que 3 salários, mas ela tem os detalhes da vida, uma criança especial, enfim. Ele não foi deferido. Não foi deferido. Se parcelou em 7 vezes. Foi isso que o agravo disse. Então,
o que a gente está dizendo de custas realmente é a realidade. Se você pegar e abrir, olha, eu não estou acreditando na Daphne e na Aline, acho que elas estão por fora. Não precisa acreditar na gente, não. Vai lá e pega a jurisprudência e você vai ver em deferimento, deferimento, deferimento. Dá uma pesquisada Busco na, na, sim. na jurisprudência que você vai ver. Então, dominar as custas já é um plus, vamos dizer assim, para você. Você vai economizar tempo e você vai ter uma relação com o cliente melhor. E ainda vou dar aqui a dica bônus que eu faço. Eu falo tudo com o cliente, tudo, tudo, explico tudo, para que saia sem dúvida, esse meu jeito. Se tiver que explicar de outro jeito para que ele entenda. Mas depois que o cliente entende, eu coloco tudo no papel. Por quê? Muito bom. Porque estando no papel, você produz prova. Você é advogado. Advogado trabalha com prova. E aí fica chato eu falar assim para ele. Vou escrever aqui agora para o senhor assinar. Geralmente eu digo, olha, eu vou reduzir aqui, resumir tudo que a gente conversou, todas essas orientações que eu dei ao senhor, e eu vou enviar para o seu e-mail e eu fico aguardando ali o seu de acordo, o seu ok, e aquilo ali vai para a pasta do cliente. Assim como no momento de um recurso, quando você faz ali as custas, ele fala, não, não vamos recorrer, é caro, enfim. Olha, eu vou explicar tudo para o senhor, mas eu vou mandar por e-mail para que o senhor me diga que não quer que eu faça o recurso. Porque depois aquele cliente, ele conversa com o filho para pagar o periquito, que convence ele de que era melhor recorrer. Só que aí já acabou o prazo. E você só tem o você falou. Então, advogado trabalha com provas. Eu sou a favor de uma linguagem simples. Eu gosto do perfil da Daphne, porque eu acho que é exatamente isso que ela fez. Ela pegou o tema, confuso, custas, e ela explica com uma tranquilidade, com uma simplicidade, com uma didática, que você fala, então é isso. Né? Então, é isso que o perfil é muito bom por isso. Por essa tranquilidade, por essa leveza. Eu acho que você traduz de uma forma tranquila, com uma fala não rebuscada. Porque que adianta explicar e o cara fala, o que ela quis dizer? Eu não estou entendendo nada. É muito comum, o jovem advogado, já vi isso. Você me tira uma dúvida? Eu falo, tiro. O que é para preparar? Ai, tadinho, dá uma pena, né? Porque o judiciário tem isso, preparo. Eu falo, então, é para pagar as coisas. Ah, é preparo. Assim como leitura de sentença, a pessoa pergunta, eu tenho que ir lá para alguém ler. Tem que ir lá para alguém ler. Você fala, não, leitura é porque botaram esse leitura. Então, assim, hoje, no outro dia eu escutei o aluno falou, como é que é? Gente, efeito devolutivo. Mas tá devolvendo o quê? Que efeito devolutivo que nunca teve no tribunal? Tá devolvendo o quê? E aí eu fui aprender com outro professor que eu estava estudando e ele falando por que que era, por que que veio, né, esse nome devolutivo, e era muito legal da história. Aí você para pensar, pô, realmente, né, o cara tá começando agora, você fala, preparo. Efeito devolutivo quando não tá devolvendo porque a matéria não tava lá, tava aqui. Leitura de sentença, então assim, eu acho que ter essa tranquilidade de fazer um curso, de acompanhar o teu perfil, traz segurança. E o que faz com que a gente atenda, explique, é isso. É o conhecimento. É isso que vai te dando segurança. Nossa, mas você tem... É porque eu sei o que eu estou falando. Então isso te traz segurança. Você fala, não, mas eu não acredito. E se você não sabe, você começa também a ficar na dúvida, que você também não sabe, então você não tem segurança para falar, o cliente começa a te desequilibrar porque você também não sabe. E quando você sabe, quando você tem esse conhecimento, não é assim, as custas são assim, a gratuidade é assim, a gente vai ter que recolher. Por exemplo, um dado que você trouxe aí bacana para quem é jovem advogado, olha, já sabe que vai partir de 1.000 para cima. Então, olha que informação relevante, porque na cabeça do cliente talvez custa 300, 400, 500 reais. Olha, não é. Quanto maior o número de pedidos, quanto maior o número, as naturezas distintas, como queria saber o Alex aí. Então, assim, eu acho que esse conhecimento, a gente pensa assim, né? Poxa, custos, eu pensava que era matemática na faculdade, sabia? Eu falava assim, eu vou aprender negócio de matemática. Nem teve custas na faculdade. E não é matemática, e gente. Depois eu vi que não era matemática. É outro mito é verdade. Outro mito. Também tem que saber matemática. É verdade. Mas eu quero falar com vocês de algo que eu ouvi, inclusive, de um grande advogado e professor, que é o professor Sancler. Eu gosto inclusive, muito.
lá no evento, né, no Recalculando, que foi um evento do professor Renato Porto, que eu tive a oportunidade, a honra de estar lá presente, e eu ouvi ele dizer algo que marcou muito para mim, Aline, que é o seguinte: o cliente, quando te procura, quando procura você, advogado, ele tem 3 perguntas essenciais. Ele Todo começa, cliente vai te perguntar isso. E quais ele são? começa as palestras com essa. É, Vai, conta aí, é muito é legal. Eu muito tinha assistido uma bom. outra É palestra muito dele. bom, eu roubei dele. Então, agora eu falo isso toda hora porque é muito importante, gente. Olha isso aqui. O cliente vai te chegar com 3 perguntas. A primeira pergunta, ele quer saber se vocês têm chance de ganhar aquela ação. A segunda pergunta é quanto tempo vai levar para que realmente aquela situação termine. Termine o processo. E a terceira é quanto que vai custar para ele. E aí É isso eu te, mesmo. eu te falo, infelizmente, você consegue dar para ele mais ou menos uma ideia de que se o direito dele é bom ou não. É aquela história que a gente estava falando, que Uhum, o advogado é o primeiro juiz da causa. Você uhum. consegue analisar, né, diante ali do que ele te traz de documentação, de provas, se realmente se ele tem direito naquela situação. Às vezes é alguma questão que já é pacificada. Aí tudo bem, dá até para você Que ter, né? foi até a aula que ele deu de precedente, né? Exatamente, que tem até como você dizer para o seu cliente, Uhum. né? Que É. aquilo tem grandes chances dele ganhar ou não. Mas em tese, você não tem como dizer para ele exatamente, ó, com certeza, 100% absoluta, você vai ganhar. Não Exatamente, tem não como. tem. A segunda pergunta é pior ainda. Quanto tempo vai levar? Isso, infelizmente, é impossível prever. Você, infelizmente, você vai poder dizer que vai demorar. Que você não sabe quanto vai demorar. Mas, em média, aqui no estado do Rio de Janeiro, esses números são do CNJ. Uma ação leva 3 anos e 9 meses para chegar na sentença de mérito. Acredito totalmente nos números, acho até Tá? Então, que assim, a infelizmente, tendência tá, não sei, eu acho, não sei por quê, mas eu tô tendo uma impressão esse ano de que tá muito. 2024 que tá muito moroso, Eu acho que é muito moroso. falta demais de funcionário, né? É. Tá, o negócio está crítico. Mas, enfim, eu quero chegar na terceira pergunta, porque a terceira é a única que você consegue dominar. A única. Sim. Quanto vai custar? Gustavo. Se você sabe exatamente qual o valor das custas, você tem como abrir ali com o seu cliente, analisar o modelo, trazer para ele, ó, para entrar com a ação, você vai pagar X reais de Uhum. custas, meus honorários são X, você vai pagar isso, isso e isso. Ao longo do processo vão existir outras situações, mas para você ter uma ideia, você tem como dar exemplos, mostrar para ele, né? Com Mas ele vai ter a certeza. real noção, a exata noção de quanto ele vai ter que desembolsar para entrar com aquela ação. Então, eu te pergunto, você que está ouvindo a gente, inclusive, comenta aqui, deixe seus comentários, tá? Se você sabia da importância de saber sobre isso, de ter esse conhecimento, me fala se não é importante você dominar esse assunto para você saber, pelo menos, responder a uma das 3 perguntas Eu essenciais conto do seu do cliente. seu cliente. O, eu acho que o Sancler, ele é fora da curva no excelente sentido da Com palavra. certeza. A primeira vez que eu fui assistir uma palestra dele, ele causou assim um silêncio total. Ele falou, começou a palestra e aí ele disse, é muito interessante, era um assunto X, não me lembro agora o assunto que ele tinha trazido, que você peça perícia, né? Assim, 99% dos advogados aí ele então, advogado que pede perícia é burro. Nossa, foi um silêncio pior. Eu tava sentada na primeira fila e eu fui uma que falei que pedia perícia. Ele falou, advogado que pede perícia é burro. Tudo burro. Cara, eu nunca mais Meu esqueci. Deus. Não sigo ele porque ele não tem rede social. Não, não tem. Ele não tem rede social. Mas fui fazer um curso que ele é o coordenador da parte acadêmica. Então, assim, é, vou ter oportunidade sempre de ter Uhum. contato. E aí, depois daquele silêncio, aí ele explicou a tese do que tinha que fazer
mas assim, ele é sempre impactante. Sempre. Você vê, você pegou essa frase aí pra ele, eu peguei A a da perícia. da Sim. advogado que pede perícia é burro. E aí, nesse encontro que a gente teve agora, lá, que você estava no recalculando, eu falei pra ele que o que ele tinha ensinado, eu tinha colocado em prática, consegui, e ainda consegui um pouquinho melhor. Ele falou, não é impossível. Eu falei, não é possível. Aí ele foi olhar, ainda perguntou assim, é daqui? Porque era do Ah, tribunal lá, do mesmo bairro que estava acontecendo o recalculando. Eu falei, ah, é? entendi. Aí ele, nossa, eu vou olhar isso aqui e tal. Falei, pô, aprendi direitinho, então vou pegar essas dicas. Assim, e ele é um cara muito experiente, é um excelente professor, Com e você vê que certeza. ele vem com as três perguntinhas que realmente tem tudo a ver com o teu Tem tema, tudo né? a ver, Quanto vai gente. custar. É. É muito importante mesmo. Eu tenho um aluno que ele conta o seguinte, ele fala, Daphne, antes do seu curso, quando o cliente chegava com essa pergunta para mim, que ele falava assim, tá, doutor, mas em quanto vai custar? Ele É. fala, Daphne, eu congelava. Que não sabe Eu não olhar, não sabia sabe o que fazer. falar. Aí você sabe, eu chutava, eu falava, ah, deve ser mais ou menos uns 5% do valor da causa. Mas pode ser que Eita! chegue até 8% do valor da causa. Porque depende, pode ser que seja mais, pode ser que seja menos. E aí ele dava aquela embolada, Não entendeu? faça isso. E aí ele falou Não assim, faça isso. Daphne, você não tem Não noção do faça isso. valor que é para mim agora o cliente chegar e quando ele chega, eu imprimo para ele um espelho Hum? e Do eu que mostro é para ele o tudo valor. que ele vai ter que pagar. Eu falo, olha, Até para que o cara você vai possa ter que pensar, pagar né? tudo isso. É. Exatamente, olha, vai ficar nisso aqui essa ação, X reais, não sei o quê. Eu consigo dar essa previsão para ele, a gente pensa juntos, às vezes a melhor estratégia é ir para o extrajudicial, é tentar um acordo prévio, né? Se não tiver essa possibilidade, a É gente porque ainda ele pode trabalha muito com sugerir. inventário, É, inclusive, né? Então, para ele é uma é importante possibilidade. isso. É, Porque se a gente não puder, a gente fala, eu não vou ter saída. Não, você pode até falar para o cliente, olha, você não, eu vejo aqui que o senhor não faz jus à gratuidade. Mas nada impede que a gente peça um parcelamento. É uma opção, exatamente. vamos É uma parcelar. Então, a pessoa acha que é só assim, ou eu tenho a gratuidade, ou eu pago de uma vez. Não, você pode ter a gratuidade, você pode pagar de uma vez, você pode pedir o parcelamento das custas. Também eu acho que é uma opção muito viável para aquela pessoa que não vai fazer jus e não vai travar o seu processo. Que você já entra exatamente. pedindo o parcelamento das custas. Cria o Exatamente. hábito de, inclusive, também despachar o processo, ir lá Gente, isso falar com, é com, tão com o importante. Vocês assessor não do têm juiz, que ideia. nesse caso aí Né? pode ser com o assessor, porque fica mais prático. Olha, eu ingressei, mas eu estou pedindo aí um parcelamento de custas. Se o juiz deferir, né, pedir em tantas vezes, ou não pedir em tantas vezes, pedir para ele dizer o que ele acha aí, eu geralmente sempre dou uma opção, né? Se 3, 4, 5, Sim, né? sim, com certeza. Eu Mas quero fica de opção. dar um oi, uma boa noite aqui para todo mundo que está chegando. Estão falando tanta coisa, às vezes a gente não consegue acompanhar todo mundo. Eu quero dar uma boa noite muito especial para todos vocês que estão entrando. Eu vi aqui que entrou a doutora Edemila, que é minha aluna nova do método Help Juris. A gente, inclusive, ontem teve uma reunião maravilhosa. E, gente, vocês não têm noção do impacto realmente que tem você ter tudo isso que a gente está conversando aqui com você hoje, né? De você ter esse domínio para você conseguir dar essa previsão para o seu cliente. Tá? Eu quero ainda responder a questão das naturezas jurídicas. Acho que era o Porque Alex que queria não quero saber. deixar o Alex sem resposta. É. Alex, é o seguinte, o doutor Carlos aqui também está querendo saber a questão da perícia. Depois você conta para a gente, dá Ah! uma pincelada para a gente também. Do. Ele ficou impactado? Ele Porque ficou eu fiquei. impactado. Olha, eu fiz assim, Ah, nessa ação tem que pedir perícia, né? Aí todo mundo assim, né? Ele então, tudo burro. Advogado pede perícia é burro. Eu fiz. Murchei, porque eu tava de frente assim pra ele. Era a como primeira assim? fileira. Eu falei, meu Deus, como assim? Burro. Tudo burro. Advogado que pede perícia, tudo burro. Cara, foi muito engraçado, mas eu conto. Vamos pro Alex aí Conta isso. Isso aí. pra dúvida do Alex. Segura aí, gente. Quem quer saber da perícia, segura aí que nós vamos aprender juntos. E aí é o seguinte, com relação à natureza jurídica, você perguntou se numa ação de cobrança com um pedido indenizatório,
se seria o caso de duas naturezas jurídicas. E não é, doutor Alex, nesse caso é uma única natureza jurídica, tá? Porque a cobrança, a natureza dela é indenizatória, tá? Existem quatro naturezas possíveis que o tribunal estabeleceu isso para a cobrança de custas, tá? Então, ele colocou essas quatro naturezas possíveis, que é a pecuniária ou indenizatória, a segunda natureza é a obrigacional, a terceira é a declaratória e a última é a constitutiva ou desconstitutiva de direito. Então, se você está falando em dinheiro, você quer ter valor, vai receber uma indenização, ou você está cobrando um valor que você tem direito, tudo isso se encaixa no indenizatório ou pecuniário. Envolve dinheiro, tá lá no pecuniário ou indenizatório. Então é uma natureza só, tá? Você vai pagar uma natureza só. Rapaz, essa explicação aí vale ouro. É, vale ouro. Vale ouro. E aí conta então pra gente. Aline, sua vez. Bom, vamos lá. Ele falava lá de uma ação que o advogado ingressava com a ação e no curso do processo, como prova, ele pediu uma perícia. E aí, quando ele falou advogado, quem pede perícia é burro, é o seguinte, essa aula era sobre produção antecipada de prova. E aí, o que que ele disse? A produção antecipada de prova, ela é mais barata, e aí você depois pode falar aí das custas. E aí eu vou dar um exemplo aqui. Eu gosto de trabalhar dando aula com exemplos, porque é muito difícil a pessoa visualizar aquilo que ela não conhece, você falando só no campo do. Né, vamos viajar aqui. Por exemplo, eu trabalho com vício construtivo. Então vamos supor que um imóvel tem um vício. E esse vício é um vício oculto. O vício apareceu, você comprou lá o seu apartamento, estava tudo ótimo, mas aí aconteceu de aparecer um vício oculto. Fica uma dúvida que é a seguinte: eu fiz tudo certo e o defeito, o problema, foi da construtora que fez alguma coisa errada. Ou a construtora vai dizer que não, ela entregou tudo certinho, tudo direitinho, que foi mau uso, ou que você. Enfim, a culpa é sua. E aí você pedia a perícia no curso desse processo. Qual é a dica dele? Você entra com uma ação chamada produção antecipada de prova. E ali a gente só vai ter o quê? A perícia. A gente não está discutindo o mérito. Não se discute mérito ali. Não tem sucumbência. Você vai só fazer a produção antecipada de prova. E aí a Daphne pode explicar sobre custo. Feita essa produção antecipada de prova, o juízo ele só vai homologar aquele laudo do perito. E você vai ter o laudo se realmente o problema era da construtora, você vai ingressar contra a construtora. E se não era, ok, olha, você vai entregar para o cliente e dizer, olha, realmente o problema não era um vício oculto. E isso serve para qualquer coisa que você precise, que você demande aí uma perícia. E eu acho que é muito legal falar isso e vender isso para o cliente. E isso volta ao que a Daphne falou no início da live, uma das primeiras palavras. Qual é a sua estratégia? Você tem estratégia? Não é só sobre direito. É sobre o direito com estratégia. Você fala para ele, você tem dois caminhos. E aí ele pode pensar num primeiro momento assim, poxa, mas eu vou pagar custo? Vai. Aí a Daphne ela vai explicar. Mas vai ser muito melhor para ele e ele vai ter um laudo e ele vai ter certeza do que está sendo dito. Se a culpa é dele, se é do vizinho do lado de baixo, da construtora, etc e tal. Você sabe, Aline, que eu não assisti essa aula, mas esse já era exatamente o pensamento que eu tinha pela minha prática, né? Pelo meu conhecimento prático. E ontem eu fiz uma consultoria com essa aluna que inclusive chegou aqui, que eu dei boa noite, porque ela foi uma das primeiras inscritas e levou um bônus especial, que é a minha consultoria. Nossa! E aí ela já pediu na hora. Ela falou assim, Daphne, eu tô precisando muito de você da consultoria agora. Eu falei, bora, vamos marcar, vamos fazer. E eu falei exatamente disso para ela. Falei assim, doutora, um recurso que o advogado tem, que ele usa pouco e que é muito importante, é a produção antecipada de prova.
Eu agora uso muito, depois da aula depois que ele me chamou de burro, eu aprendi, aí eu vou contar o que aconteceu. Eu fiz a produção antecipada de prova, uma das primeiras, e eu pedi uma Hum, tutela. E eu tava hum. contando pra ele, ele falou: Não, tutela não. Tutela. E ele fala palavrão. Tutela não. Falei, consegui. E falei pra ele como é que tinha sido, o que que era, e que tinha sido deferido lá, né? E ele queria até ler. Nunca pensei. Eu falei, Nunca pensei o nisso. aluno, o aluno é aplicado. Eu Supera o falei, bom, mestre. quem tem limite é o município. Quando você não sabe, eu vou pedir Não aqui, é? né? Tô brincando, mas o risco foi calculado e cabia e foi deferido. E eu passei a pedir, é uma área que eu atuo. Então, assim, me ajudou muito, porque eu era advogada que pedia perícia no curso Do do, processo. do processo, como uma prova, a prova pericial. E agora não. E isso facilitou muito a nossa vida. E a Daphne pode explicar aí também com relação ao recolhimento das custas, que Eu vou. não é o mesmo Não é. recolhimento se eu tivesse fazendo lá, discutindo lá o valor sei lá, Totalmente do diferente. dano do Eu vou, apartamento, enfim, eu alguma vou, coisa assim. inclusive, usar o seu exemplo, porque o seu exemplo de vício construtivo, ele gera custas muito altas. Por quê? Normalmente, qual que é o pedido que você formula? Ou, né, que seja feito a reparação, dependendo, né, do caso, da extensão daquele vício, ou Uhum. até a rescisão daquele contrato. Porque às vezes a pessoa vira e fala assim, peraí, em que Não tem. furada que eu entrei, não é? Eu entrei Achou numa tudo, vai cair furada, a casa. eu achei que estava comprando um imóvel bom, o imóvel está todo ferrado e eu quero rescindir esse contrato, eu quero meu dinheiro de volta e eu quero a rescisão desse contrato. Gente, vocês não têm noção do valor dessas custas. Porque a rescisão contratual, o valor da taxa judiciária, é o valor do contrato, que no caso vai ser o valor do imóvel. Esses Uhum. dias mesmo eu intimei uma parte para complementar R$ 53.000 de taxa judiciária Deu até numa uma, ação, deu até numa uma dor, né? ação dessa, de rescisão de um contrato de compra e venda de um imóvel. Agora você imagina você falando para o seu cliente, aquele que você não contou que ele não teria gratuidade, que ele vai ter que complementar só em 53 cinquenta e mil três reais. mil reais. Imagina, gente, que loucura. Pois é. Imagina que problema. E o pior, você falar para ele que não adianta desistir, E que se ele ele vai ter que fosse pagar. fazer a produção antecipada de prova, não seria esse Não valor de seria. custas. Sabe quanto que você pagaria de taxa judiciária? Uma taxa mínima. Pois é. R$ 408,35. Só que aí você teria certeza. Eu não estou dizendo que você não vai ter. A hora que você entrar com a ação da rescisão, Uhum. você vai ter que pagar essas custas altíssimas. Só que aí você vai entrar com a ação já com um laudo pericial homologado pelo juiz de que quem tem razão é você. Exatamente. Às Exatamente. vezes, Aline, não sei se isso já aconteceu com você, mas eu acho que às vezes evita até a ação. Às vezes você consegue, com esse laudo, Então, resolver a questão. a gente não pode trazer nomes aqui, que a gente Claro, está na internet, etc e tal. lógico. Mas uma certa construtora, uma grande Uhum. construtora, e que a gente vem ingressando com uma certa regularidade, já olhou os casos mais altos e já chamou o escritório para tentar compor acordo naquelas demandas ali que ela já viu que vai dar problema. Então, acredito que agora o caminho natural seja nas próximas, quando notificada, porque é uma outra questão que a gente também colocou aqui, a Daphne, eu e a Daphne, a gente é muito afiada, porque eu concordo assim, muito com o que a Daphne ensina, porque é assim que eu pratico. Quando a Daphne falou assim, olha, o direito à estratégia e a parte extrajudicial, ela trouxe a questão do rapaz aí que trabalhava com o inventário, eu Uhum. vou falar, ainda nas ações de vício, a primeira providência é notificar a construtora, para que se tenha a oportunidade de tentar construir uma solução extrajudicial. E Com aí, certeza. essa construtora, ela nunca aceitou. Mas agora, me parece que depois dessas ações, e aí ela já está se abrindo para um acordo, pode ser que nas próximas, quando a gente notifique, ela já tem um olhar diferenciado. Fala, É, olha, eu vou ver aqui se eu vou totalmente. compor alguma E coisa. Né? Então, aí, assim, Aline, olha que importante
esse conhecimento das custas pelo seguinte, numa situação dessa, se você sabe fazer o cálculo, você demonstra para o cliente que ele vai ter que recolher 50 e tantos mil reais de custas para ingressar com a ação. Às vezes isso vai fazer com que ele tenha um olhar diferente para a proposta de acordo que vai vir. Sim, sim, com certeza. Né? Porque ele vai virar e falar assim, opa, calma aí, eu É ter tenho grande elementos, chance de né, ganhar, Daphne? mas eu vou ter que adiantar isso aqui. Gente, é lógico que tem depois a sucumbência, você vai poder pedir de volta esse valor. Só que quantos anos vai durar Ah, essa ação? não. É, A com certeza. questão é Lembra, essa. lembra do CNJ aí quase ter quase 4 anos para chegar na Para sentença. chegar na... Números do CNJ, né? Exatamente. Então, a gente tem que pensar nisso e tem que dar, né, essa possibilidade do seu cliente até tomar essa decisão. Porque ele vira e fala assim, não, olha só, eu tenho 50 mil, eu posso pagar, e eu quero ir até o fim, porque eu quero Sim. não só o meu dinheiro de volta, mas eu quero indenização, isso, aquilo outro. Beleza, mas ele está ciente disso. Ele está tomando essa decisão com consciência e sabendo, não, poxa, a doutora Aline, ela é fantástica, ela me falou tudo e eu decidi porque realmente é o que eu queria. Eu não vim enganado. O advogado, geralmente o jovem, né? Eu não gosto muito da expressão jovem advogado. Eu gosto da expressão advogado iniciante. O Iniciante. cara pode não ser jovem e tá lá e ele acaba não se sentindo pertencendo àquele grupo. O advogado que está iniciando. Ele tem que entender que às vezes ele pode estar pensando que está perdendo o cliente, mas não está. Porque aquele cliente vê nele, na verdade, é o quê? É uma transparência. Ah, ele podia deixar eu fechar, assinar o contrato, distribuir a ação, e dali a uns 6 meses, um ano, quando fosse indeferido a gratuidade, não. Mas ele vê transparência. É. Ele vê transparência. E a relação entre o advogado e o cliente é uma relação de confiança. Então, quando você traz, como a Daphne colocou, todos os elementos para a mesa e diz, olha, os meus honorários vão ser X, mas isso, pela análise que eu estou fazendo aqui, pelo que eu vejo no judiciário, é muito provável de eu não conseguir a gratuidade, então é melhor que a gente já parta aí para o recolhimento das custas, que vão ficar em X. O que a gente pode fazer é tentar em um parcelamento, isso quando o valor é muito alto e realmente fica um pouco confuso. É possível, é permitido, a gente tem essa possibilidade, mas está vendo que é o conhecimento? É o conhecimento que traz isso. Exatamente. Então, assim, a gente aqui, eu e a Daphne, eu acho, com muita tranquilidade, a gente só está um pouco mais de tempo falando sobre isso e por isso detendo um pouco mais de conhecimento. Mas você que está aí nos assistindo, nos vendo, você pode deter esse conhecimento, você pode aprender com a Daphne como fazer o correto recolhimento, como entender de custos, assim como pode aprender comigo de prática. A gente está Eu acho disposta, que, a gente vem inclusive, para a cá, gente tem que fazer o curso juntas agora. Isso. a gente Acho vem que para pão no cá caju. e compartilha, e aí a pessoa pensa assim, ah, mas elas já estão há mais tempo. Não, a gente também começou um dia estudando, Claro, aprendendo, e basta que você queira, né? Basta que você dê o primeiro com passo certeza. de querer estudar, de querer fazer o curso, de querer aprender. É possível, e sim, a gente não está falando que vai resolver, solucionar todos os problemas do judiciário, não é isso. Mas a gente faz com que o seu caminho seja mais curto, com que você elimine ruído, e até que aquele cliente realmente que não tem interesse ou que não tem condição, realmente ele não feche com você, enfim, não é aquele momento. Então, eu acho que momentos como esse, a gente ganha sempre, e eu sempre venho para cá e aprendo alguma coisa, eu sempre Com acho que certeza. acrescenta, gosto muito mesmo de estar com você, Daphne, é muito tranquila, muito leve, e sempre aprendo alguma coisa e gosto do seu jeito Obrigada. de explicar. E eu falei agora a questão de explicar para o Alex aí. Dos 4, gente, isso aí é uma aula que muita gente advoga um tempão e fica assim, meu Deus, mas quais são? Que natureza que é? O que é Liga pro isso, né? colega, qual é a natureza? Aí vamos fazer, vamos fazer. Então vamos fazer, a gente fala assim, ai, recolhe logo todas, bota logo todas, duas, três, bota duas, coluna do meio, né? Bota É duas, isso que é. ou seja, aí recolhe a mais, aí vem uma coisa legal, antes da gente acabar, Daphne fale o que acontece, que vem uma certidão dizendo que você recolheu a maior, e fala, Daphne, conta como é que é triste peregrinar para você pegar o dinheiro de volta. Então, assim, você não prejudica o cliente, porque vem uma certidão no processo, que a Daphne
melhor do que eu, se a Vitória vai explicar, dizendo que você recolheu a É isso. maior no campo X, melhor assim, recolheu a maior no campo tal, recolheu a menor no campo não sei o quê. Que Explica não sobre se isso. compensa. Isso, explica pra Gente, gente poder acabar nossa mito ou verdade. infelizmente é super complexo. Eu te agradeço demais assim por você ter elogiado a minha explicação. E eu sei que realmente esse tema gera muita dúvida. E inclusive, né, eu tenho uma aula específica, né, destrinchando isso tudo lá dentro do curso. E ontem, a doutora Edemila, que é minha aluna nova que estava aqui, ela virou para mim e falou assim: Daphne, incrível, que eu com esses dias eu entrei, eu assisti 5 aulas no curso. As 5 aulas que eu assisti, meu Deus, mas já me deu assim uma desanuviada. Eram dúvidas que eu tinha. Eu falei assim, esse da natureza jurídica, então eu achava aquilo tão complicado. E você explicou de um jeito, meu Deus, como abriu minha mente, foi tão bom. Eu fiquei tão feliz, eu fico muito feliz quando eu ouço isso, porque minha intenção é essa, gente, é descomplicar mesmo. Mas aí, vamos lá, essa questão que a doutora Aline trouxe pra gente. Quando você faz um recolhimento, que você, né, chutou lá, vou chutar um valor para cima, que é para eu não correr risco de recolher a menos. Você tem várias consequências disso, tá? Por quê? O Aline, me disse se isso não acontece. Hoje, o cliente, ele vai lá no balcão, ele pede uma senha, ele fica acompanhando o processo e tudo que acontece ele manda uma mensagem no WhatsApp pro advogado. Doutor, olha só, aconteceu isso aqui. O que é isso? Conclusão O que é aconteceu? ótimo. Olha, concluiu já tudo, porque tá na conclusão, concluiu tudo, concluído. justamente. Eu já aviso logo, conclusão não é concluído. Só que o seu cliente ele pode não entender muito bem, mas ele vai entender que recolheu a maior. Ele fala, a maior? E a certidão ainda vem bem explicadinha, para poder piorar a vida do advogado e melhorar do cliente. Vem Exatamente. explicadinha. E aí ele chega para você e fala assim, doutor, então eu quero meu dinheiro de volta. Se foi a maior, eu quero de volta. Então você já tem esse primeiro impacto, porque aí o cliente já ficou assim, pé atrás com você. Poxa vida, o advogado está fazendo eu pagar mais do que eu precisava pagar? Eu não precisava ter pagado aquilo? E nós estamos falando de valores altos, gente. Por exemplo, cada natureza jurídica, sabe quanto é? R$ 473,88 lá no campo dos escrivães. Isso é por cada natureza. Imagina e você se pode ter que recolher até 3 valores desse. Então, suponhamos que você chutou e recolheu os 3. Recolheu 1.300, um negocinho. Aí o seu cliente chega lá e vê a certidão falando que você recolheu era só uma. 900 e tantos reais a mais. Mas... Aí ele vira e fala assim, mas peraí, por que eu paguei isso a mais? Por favor, doutor, eu quero esse dinheiro de volta. Aí você vai falar, beleza, então vamos pedir de volta. Existe uma forma, com certeza, de ter o ressarcimento desse valor. Só que você vai ter que entrar com processo administrativo lá no DEGAR. Hoje em dia ainda melhorou muito porque tem possibilidade de você pedir tudo online. Ah, tá. Só se fosse a melhor. Nisso porque, só que melhorou. Olha, porque antes, quem era do interior, não são dados do pedia CNJ, mesmo. não. Dados da Aline. Demora mais de um ano, tá? Demora mais de um ano, gente. Mais de um ano. Dados do CNJ, dados da doutora Dados Aline. Demora mais de um doutora ano. Aline. Não, Mais de um são ano. só seus dados, não, tá? Muita gente me manda mensagem me falando isso. Que tá levando mais de um ano para ter a primeira análise. Não é nem para devolver, não. Primeira análise. Vai fazer besteira. Vai fazer e outra besteira. coisa que a gente está colocando aqui, eu fico jogando um monte de pepino aí para a Daphne, porque eu gosto que ela explica tão bem. E aí vem assim, ó, recolheu a maior no campo tal, mas recolheu a menor no campo. Aí que acabou de lascar tudo. Acabou de lascar tudo. Explica para o cliente agora isso. Infelizmente, e o que é pior de tudo, a grande maioria dos casos é que não dá para compensar. Existe sim possibilidade de compensação, mas ela é complexa. Até é complicado eu explicar aqui para vocês numa live, porque envolve muita coisa. Então, eu vou te dar o básico. Na grande maioria das vezes, não dá para compensar. O que você recolheu a mais numa conta, não vai para outra conta. E aí, só para você entender,
tem lá, né, quando você preenche a grege, vários campos, vários itens. Cada item desse, você vê lá uns números, né, uma numeração, isso é uma conta bancária. É uma conta bancária mesmo. E às vezes essa conta não é uma conta do tribunal. E quando essa conta não é do tribunal, você não consegue compensar de jeito nenhum. Entre contas do tribunal, às vezes dá para compensar. Mas então, guarda que não dá para compensar, porque é mais fácil. Não dá para compensar. E aí, se não dá para compensar, o que acontece? Se você recolheu a menor em um campo, mesmo que você tenha recolhido muito maior em outro, você vai ser intimado para complementar o que ficou Você faltando. imagina explicar isso para o cliente? Imagina. Confuso, né? Bem Você confuso, sabe, por sinal. Muito confuso. sabe uma situação que eu já peguei várias vezes? Do advogado fazer o recolhimento assim, a gente... E o pior, com certidão nos autos, que faltava R$ 1.000 de taxa judiciária. A gente colocava lá, taxa judiciária e a continha da taxa judiciária. Aí ele vinha e recolhia aquele valor todo em outra conta. Ah, Na hora, às vezes, passava para outra pessoa. Porque, às vezes, dependendo do escritório, às vezes contrata alguém, pega um terceirizado. E nessa, gente, você já essa de pensou? terceirizado, eu tenho que te Continua alertar. recolhida errada. Agora sobrou mais, mas continua recolhida errada. Exatamente. Eu tenho que te alertar que se o terceirizado não for uma pessoa que domina o tema, não for uma pessoa cautelosa, que sabe analisar, você pode estar numa furada enorme e colocando o seu cliente nessa furada enorme. Imagina, e aí você foi intimado já para complementar R$ 1.000. E aí quando complementou na conta errada. Teve um advogado que fez isso e ele me contou, ele virou e falou assim, Daphne, eu tirei do meu bolso para Eu pagar não de novo. tinha vergonha de falar para o Cara que eu cliente. tinha para chegar para o cliente e falar que eu paguei na conta errada. Mas eu já vi acontecer isso que a Daphne está falando, Daphne. Já vi acontecer mais de uma vez do advogado falar, eu paguei porque quem passou a informação errada fui eu, ou eu que errei, e eu paguei. E eu fiquei pensando assim, nossa, se ele tivesse o domínio, né, do assunto, das custas, ele não teria feito isso, não teria tido esse prejuízo material, né, pro advogado. Que é E você enorme. fica olhando assim, aí tem gente que, às vezes, a gente vê advogado falando assim, não, é impossível recolher certo. Não é Não, não é impossível impossível, recolher certo. gente. Não é impossível. É possível recolher certo e a gente recolhe certo sempre, baseado na explicação correta, com a informação Exatamente. correta, com o conhecimento correto. É possível, Exatamente. É né? totalmente possível. É totalmente possível. Se vocês querem saber disso, eu te convido a escutar o depoimento dos meus alunos que aprenderam sobre isso, tá? E que hoje eles têm, né, esse orgulho de falar assim, tem um que fala assim, Daphne, eu tô invicto. Até Que hoje eu legal. não fui mais intimado para complementar nada, dá uma Pô, alegria, tá? Eu tenho uma playlist lá no YouTube, a gente tem o canal do Help Juris no YouTube, né? E aí tem uma playlist lá que se chama Bate-Papo com o Doutor. E aí são essas lives que eu fiz com os meus alunos, e aí eles te contam lá a experiência deles. Se você não acredita que isso seja possível, vai lá, tira a prova dos 9 para você ver. E eu quero, inclusive, aproveitar, Aline, para lembrar o pessoal que está chegando aqui o seguinte, que as vagas para o método Help Juris estão abertas só até amanhã, tá? Amanhã é o último dia que você vai poder se inscrever para a nossa nova turma, tá? Então, não perde essa oportunidade, porque eu tenho certeza que dominar esse assunto vai fazer muita diferença para você. E vai te dar segurança, tranquilidade e principalmente vai te trazer celeridade para as suas ações que você nem imagina. eu não perderia. Com o tempo que já advogo, digo que concordo plenamente. Eu não perderia a oportunidade, porque, como a Daphne falou, além de você dar celeridade, essa segurança te dá uma tranquilidade para atender o seu cliente. Isso é que vai fazendo ao longo do tempo a diferença na sua advocacia, que vai deixando a sua marca, porque você é a sua marca. A advocacia mudou muito e você passar uma informação correta, o cliente saber que você domina o conhecimento das custas e dos demais detalhes. Então, eu não perdi essa oportunidade, não. Daphne, concordo com você
que é extremamente importante. Quem não foi ainda, quem não passou lá, quem não, corre para não perder a vaga. É isso aí, aproveita, gente. Tem link na bio. E se você quiser, pode deixar nos comentários aqui da live. Deixa help nos comentários. Você também vai receber um link, tá? Nessa página do link, tem um vídeo te explicando tudo como funciona o curso, o que que tem, quais são os módulos, quais são os bônus. Tem uma quantidade de bônus, Aline, que você não acredita. Eu vi. São Eu vi. Eram 8 bônus. Os 8 bônus era só para o primeiro dia. Mas agora ficaram 6 bônus incríveis. E a próxima turma vai melhorar ainda mais, porque vai ter bônus até da Aline. Você vai ver que eu vou convencer ela também. Vamos de bônus, pode deixar. Eu vi os bônus e fiquei encantada. Tá muito legal. E realmente, Daphne, eu não conheço, e aí a gente pode falar outro perfil, curso, que ofereça isso que o método Help Juris oferece. Eu, particularmente, só conheço o seu perfil que faça isso, e ainda com essa didática, né, Daphne? Porque não adianta só a gente tem que falar aqui de professora para professora, que às vezes o conhecimento técnico, nossa, é maravilhoso, mas a pessoa não tem didática. Ela não sabe passar o conhecimento. Então, o que me apaixonou pela Daphne, quando eu comecei a assistir ela na rede social antes de conhecê-la, foi exatamente a didática, a facilidade com que ela explicava. Nossa, ela consegue trazer aquele assunto, que é um assunto denso, de uma forma leve, de uma forma descontraída, com muita didática. Parabéns. Parabéns pelo método, porque realmente funciona e a sua didática é excelente. Obrigada, eu fico muito feliz. Obrigada mesmo. E aí, gente, fala aí. Pode mandar para mim. Me dá um help, que o convite está feito, tá? Vamos lá. Então, obrigada, Aline. Só tenho que te agradecer mais uma vez por disponibilizar o seu tempo, por ser tão gentil e trazer para a gente tanto conhecimento importante. Eu tenho certeza que quem está iniciando aí na carreira e ouve tudo que você tem para falar, toda a sua experiência, esse jeitinho que você traz, com tanta clareza, né? Eu acho que faz muita diferença para o advogado, que às vezes se sente meio perdido na hora que começa mesmo. E isso é normal, gente. Isso é normal em qualquer profissão, é normal em qualquer área, porque a gente está aqui para começar, é para aprender mesmo, tá? Então, eu fico muito feliz. Então, aproveitem muito da doutora Aline. Ela, inclusive, tem curso, eu vi, tem curso lá na ESA, não tem? Tem curso na ESA, tem curso gravado na ESA, acho que tem curso ainda para gravar em mês que vem, outubro, não, setembro ainda para gravar. E a gente está aí pensando em outros cursos aí, e eu agradeço, fico muito feliz. Maravilha. É realmente de poder transformar, de poder fazer parte da vida. São vários alunos transformados e a gente pensa assim, impacta. O que eu faço, a forma com que a gente conduz o nosso trabalho, a gente impacta a vida das outras pessoas. Então, assim, eu fico muito feliz de vir ajudar. Eu sinto essa felicidade em mim e em você, porque a gente acaba impactando. A vida é um antes e um depois, é como eu falei, a gente impacta a vida profissional deles, mas esse impacto na vida profissional, ele vai até o pessoal. Porque se você consegue ser um profissional bem-sucedido, é óbvio que isso vai se traduzir na sua vida pessoal também. Então, o impacto é sensacional e eu sou muito feliz por isso. Muito obrigada, Daphne, pelo convite. E a gente vai estar aí, sempre que você me convidar, eu vou estar sempre aqui. Eu convido mesmo. Então tá, gente, muito obrigada a todos que estiveram aqui presentes, tá? É um prazer enorme receber vocês aqui, suas dúvidas. Quem tiver mais dúvida, pode me mandar, tá? Manda para mim, pode me mandar direct, eu tenho o maior prazer em responder. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque, enfim, é muita coisa. Eu tenho, né, não só aqui no vida real, mas principalmente o curso, né? Eu tenho lá os meus alunos para atender, tenho o fórum, enfim, é aquela loucura. Mas vocês podem me mandar, que mesmo que eu demore um pouquinho, eu nunca deixo ninguém sem resposta. Eu sempre mesmo tento ajudar da melhor forma possível, tá bom? E então, gente, um beijo enorme para vocês e a gente se vê por aqui outras vezes, tá, doutora Aline? Com certeza, Daphne. Uma boa noite, foi muito bom estar aqui com você mais uma vez. Obrigada, um beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau.